Ezequiel 34. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto a todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro, e sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse, ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, e portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, tirá-las-ei para fora dos povos, e as congregarei dos países, e as introduzirei na sua terra, e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes d'água, e em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu curral, deitar-se-ão ali num bom curral, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E beber as águas limpas, senão que sujais o resto com os vossos pés? E as minhas ovelhas hão de comer o que haveis pisado, e beber o que haveis sujado com os vossos pés? Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: Eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto com um lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora, portanto salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor para as apacentar, o meu servo Davi. Ele as apacentará, e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, e eu, o Senhor, o disse. Farei com elas um pacto de paz, e removerei da terra os animais ruins, de sorte que elas habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar os canzis do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Pois não servirão mais de presa aos gentios, nem as devorarão mais os animais da terra, mas habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Também lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio das nações. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus.
Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. O estudo de Ezequiel capítulo 34 A liderança divina e o cuidado com as ovelhas. Contexto de Ezequiel capítulo 34. No capítulo 34 do livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel recebe de Deus uma mensagem de repreensão contra os líderes de Israel, aqui simbolizados como pastores. Esses pastores, ao invés de cuidar das ovelhas, o povo de Deus, buscavam seus próprios interesses, negligenciando o rebanho e deixando-o disperso e vulnerável. Diante disso, Deus anuncia que Ele mesmo assumirá o papel de pastor verdadeiro, que cuidará e protegerá suas ovelhas, conduzindo-as ao pasto seguro e restaurando-as. Este capítulo não apenas aponta para o julgamento dos líderes, mas também para a promessa de restauração e de um pastor justo que guiará o povo. Vamos analisar 3 pontos essenciais dessa passagem e refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Primeiro ponto: a responsabilidade dos líderes. Ezequiel repreende os líderes de Israel por não terem cumprido com suas responsabilidades. Eles eram chamados para proteger e guiar o povo, mas se aproveitavam das ovelhas, alimentando-se delas em vez de cuidá-las. Deus demonstra um descontentamento profundo com esses pastores infiéis e alerta que serão julgados por isso. Aplicabilidade. Em nossas vidas, esse ponto nos lembra da responsabilidade que temos sobre aqueles que Deus coloca sob nossos cuidados. Isso se aplica a diversas áreas, seja na família, no trabalho, ou em nossas comunidades de fé. Um líder que falha em sua missão de cuidar e guiar causa sofrimento e dispersão. Devemos buscar um exercício de liderança que reflete o amor e a responsabilidade, valorizando o bem-estar das pessoas acima dos interesses pessoais. Um líder verdadeiro não busca seu próprio benefício, mas serve com humildade e empatia, disposto a ouvir e a caminhar com o outro em suas dores e lutas. Assim, imitamos o exemplo de Cristo, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Balão de fala. Se você está gostando do estudo até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para mais estudos como esse. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Segundo ponto: Deus como verdadeiro pastor. Deus promete que Ele mesmo será o pastor do seu povo. Ele cuidará de cada ovelha, buscando as que estão perdidas e curando as feridas. Aqui, Deus se apresenta como o pastor supremo, aquele que vê a necessidade do seu rebanho e não mede esforços para socorrê-lo. Aplicabilidade. Esse ponto nos traz consolo e esperança, pois nos lembra que mesmo quando falham os líderes terrenos, Deus jamais nos abandona. Ele está conosco em nossos momentos de aflição e nos acolhe em seu amor. Para quem se sente desamparado, essa promessa é uma fonte de segurança. Podemos confiar em Deus como nosso pastor, aquele que nos conhece pessoalmente, que entende nossas dores e cuida de nós. Em meio a dificuldades, essa confiança nos ajuda a encontrar paz, pois sabemos que temos um Deus que age por nós e nos leva ao lugar de descanso. Nosso papel é buscar esse relacionamento íntimo com Ele, permitindo que seu amor nos conduza e conforte. Terceiro ponto: a vinda de um pastor justo, a promessa messiânica. Ezequiel fala de um pastor futuro, um descendente de Davi, que cuidará do povo de maneira justa. Essa é uma referência profética à vinda de Jesus Cristo, o Messias, o pastor perfeito que resgataria suas ovelhas com amor e retidão. Aplicabilidade. Essa promessa é um lembrete poderoso de que em Cristo temos o pastor perfeito, aquele que nos guia pelo caminho da verdade e da justiça. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Em nossa caminhada, Jesus nos chama a sermos imitadores dele, refletindo suas qualidades de justiça, compaixão e amor por cada pessoa. Cristo não apenas cuida de nós, mas nos inspira a cuidar dos outros com o mesmo amor sacrificial. Ao compreendermos o papel de Jesus como nosso pastor, somos incentivados a ser também pastores em nossos contextos, guiando e servindo com integridade e zelo, para que possamos ser luz e apoio na vida dos que estão ao nosso redor. Conclusão. Ezequiel 34 nos lembra que Deus é o pastor que cuida de nós com zelo e amor, mesmo quando falham as lideranças humanas. Ele conhece nossas necessidades e nos promete uma liderança justa e fiel em Jesus Cristo.
Esse capítulo é um chamado para confiarmos em Deus como nosso pastor supremo e para sermos líderes responsáveis e compassivos, que cuidam dos outros como Ele cuida de nós. Antes de encerrar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar esse estudo. Vamos juntos espalhar essa mensagem e fortalecer a fé daqueles que precisam ouvir sobre o pastor que nunca nos abandona.